Fala aí, futuro aprovado, tudo bem? Mais uma vez eu estou aqui. Continuando aí para corrigir a nossa prova do concurso interno da Marinha. E na aula anterior eu tinha trago algumas questões, a aula tava ficando muito grande. Eu já vou falando aí para vocês, se preparem, porque a ideia vai ser igualzinha, né? Vou fazendo algumas questões, vou fazendo alguns comentários, né? Aquelas questões que eu acho que mereçam comentários mais detalhados, eu vou detalhar mais. E eu trouxe também questões inéditas sobre o tema e sobre temas que eu acho que possa cair esse ano para a nossa prova, tá? Então, vou fazer aqui mais questões. E se você não me conhece, meu nome é Jéssica Fontes, professora de Geografia, Geopolítica e Atualidades. Falo aqui em todas as minhas redes sobre Geografia, Geopolítica e Atualidades para concursos. E já vou aqui deixar, né, o pedido para vocês deixarem um feedback para mim, um comentário, que é muito importante, que ajuda a aumentar a visibilidade do meu canal, né, até para mais pessoas me encontrarem. Me seguir nas minhas redes sociais, @profjessicafonte no meu Instagram e @profjé no TikTok. Lá eu também falo todos os dias sobre geografia, geopolítica, dou dicas aí mais pontuais para os concursos. E eu quero agradecer os feedbacks, os comentários que tiveram no primeiro vídeo. Para mim foi bastante importante, né? Porque foi a partir de um feedback, foi a partir de um comentário que eu olhei para essa prova e falei, poxa, eu posso ajudar mais pessoas, né? Gravando e falando, né, as minhas opiniões sobre ela, tá? Então, bora lá ver aqui a primeira questão. A primeira questão, ele fala assim, de acordo com o Magnoli. Gente, aqui já tem uma dica tão importante pra gente, que é o autor utilizado, tá? O Magnoli, ele é hoje, um dos maiores geopolíticos que nós temos. E o livro didático dele é muito importante, é utilizado principalmente aí pelas FESEX, pelas PSEX, pelo Colégio Naval, né? Então, grandes provas que tem geografia vão utilizar o Magnoli, tá? E aí, se você não tiver o livro, eu posso mandar para vocês, eu tenho ele em PDF. O Magnoli, ele é muito específico na parte de geopolítica, tá? O Magnoli, ele é conhecido a partir... O livro dele é conhecido exatamente porque tem uma parte de geopolítica muito densa, uma parte de relações internacionais muito densa. Tem um ponto de vista que é só do Magnoli. Então, muitas vezes, você estudando o Magnoli, você vai perceber que tem ali informações que não tem em outros livros didáticos, que não tem em outros autores, tá? Então, é muito importante, às vezes, a gente também compreender como o que cai, mas também como cai. E aí por isso que eu sempre falo para os meus alunos, tenham ali os autores que vocês, né, que a banca coloca ano após ano. É claro, gente, que dependendo, a gente pode ter vários autores, né? A Marinha, ela tem vários autores, ela não tem só um, dois, como é o Exército. Mas tem alguns que caem mais. E o Magnoli, ele tá aí nessa lista do top 3 de autores, e aí a gente tem que estudá-los. A maior parte das minhas aulas, por exemplo, é direcionada para ele, tá? Porque eu sei, como eu já dou aula, né, já tem um tempo para Marinha, para SpaceX, né, para SpaceX, que utiliza ele, né, eu direciono mais a minha aula para ele, assim, até mesmo porque grande parte dos autores vão falar a mesma coisa, tá? Mas o Magnoli não, então ele tem ali algumas informações e as informações sobre geopolítica são muito específicas, porém, contudo, entretanto, não vai sair ali da lógica, né, das questões, tá? Dos temas. Ele não vai falar uma coisa que é completamente diferente, tá? Ele vai dar ali um detalhe a mais. É nisso, tá? Que a gente tem que prestar atenção. Não que ele vá apresentar algo que seja diferente do que a gente estudou. Obviamente que ele não pode fazer isso, tá? De acordo com Magnoli, o subcontinente indiano tornara-se independente em 1947. Gente, o que que acontece? Uma coisa que a gente também tem que analisar muito, que é muito comum nas provas militares, né? Assim como um todo, é aniversários. Aniversários. E eu gosto, principalmente quando a prova ela é muito extensa em termos de geografia, né? Que pega geografia mundial, que pega geopolítica. A gente vê os aniversários daquele ano ou do ano anterior à prova, tá? E aí, o que que acontece? Em 2022 a gente tinha 75 anos da independência da Índia, tá? Até mesmo porque, gente, a Índia ela foi colonizada. Num processo de colonização, a gente teve, de neocolonização, na verdade, né? A gente teve todo o continente africano e o continente asiático sendo colonizado. E a Índia vai ser colonizada, ela vai ser colonizada
pela Inglaterra, tá? E aí, à época, a gente, na verdade, tinha um país chamado Índia Britânica. E a Índia Britânica, ela pegava a Índia, que a gente conhece, né? A Índia, o Paquistão e Bangladesh, tá? Que quando se tornou independente, se começou a se chamar Paquistão Oriental. E posterior, né, mudou de nome para Bangladesh. Então, a Índia Britânica eram 3 países, tá? Que se tornaram independentes no momento onde a Inglaterra, pós Segunda Guerra Mundial, porque a gente tem que perceber, né? Aqui a gente está falando de 1947, pós Segunda Guerra Mundial, onde a Inglaterra estava totalmente preocupada ali com os assuntos internos dela. Então, a gente estava passando, pelo menos desde o início do século XX, um processo de descolonização, tá? Então, vários países estavam se descolonizando, e aí a Índia, né, a Índia Britânica, ela conseguiu alcançar essa independência de modo muito pacífico, tá? Vocês provavelmente já ouviram falar do grande líder da independência indiana, que é o Mahatma Gandhi, que conseguiu ali fazer uma resistência pacífica, tá? Mas essa resistência pacífica, ela só aconteceu, né, exatamente por causa, né, do fato da gente ter a Inglaterra ela mais preocupada com as questões internas, com os assuntos domésticos, do que realmente com suas colônias. A ideia ali era se recuperar, né, da Segunda Guerra Mundial. Então, as colônias, não só a Índia, mas outras colônias, conseguiram se tornar independentes pós Segunda Guerra Mundial. Só que o que acontece? Quando a gente tem a independência e quando a gente tem a formação desses 3 países, algumas áreas elas vão se tornar um pouco conflituosas, principalmente áreas onde eu tenho recursos estratégicos, onde eu tenho recursos minerais, onde são nascentes de rios, onde eu tenho ali algum recurso natural estratégico que vai ser importante manter para dentro de um país, tá? E aí, algumas áreas elas vão entrar em litígio, outras áreas, né, elas vão ser tomadas por um país, enquanto, né, a maior parte, em termos de etnia, vai se ver mais ligada com outra. Isso acontece aqui no processo de dependência da Índia Britânica. Porque o que acontece? A Índia e o Paquistão, por mais que eles fizessem parte da Índia Britânica, elas fizessem uma parte de uma super colônia que a gente tinha da Inglaterra, eles são 2 países bastante distintos entre si, principalmente na questão religiosa, principalmente na questão étnica, tá? Na Índia, a gente tem o predomínio dos hindus, ou seja, são ali pessoas etnicamente associadas ao hinduísmo, à religião hinduísta. Já no Paquistão, eles são ligados à religião, eles são paquistaneses, eles são ligados à religião islâmica, tá? Ou seja, a gente tem aqui 2 povos religiosamente distintos. E aí o que acontece? Tem uma área chamada de Caxemira. Essa área, ela tem uma área na Índia, ela tem uma área no Paquistão, ela tem uma área até na China. Essa área, ela é uma área estratégica. E essa, principalmente a maior parte da Caxemira, onde eu tenho predominância de população islâmica, na hora do processo de dependência, ela foi tomada pela Índia. E aí, né, a própria população internamente começou a pressionar, né, para ter independência e ser anexada ao Paquistão. Isso é o resumo da obra, tá? Claramente a gente tem que ter assim, eu tenho uma aula só sobre Índia e Paquistão, conflito da Caxemira, para que vocês possam compreender ali no detalhe. E o que acontece? Esse conflito chamado conflito da Caxemira, né? Exatamente por essa área, um conflito estratégico, um conflito territorial, ele é considerado um dos conflitos mais perigosos do mundo, talvez o conflito mais perigoso do mundo, porque os 2 países não assinaram o Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares. E aí o que acontece? Eles não assinaram, então os 2 têm bombas atômicas. Então, quando a gente olha para os grandes conflitos do mundo, muitas vezes a gente olha para um conflito na qual apenas um lado tem bombas atômicas. E a gente vai ver uma pressão internacional que vai impedir, por exemplo, do uso dessas armas atômicas, até mesmo por causa do desequilíbrio. Outra coisa, né, gente? A gente não pode esquecer que a gente vive principalmente
né, pós Segunda Guerra Mundial, durante o período da Guerra Fria, um equilíbrio de terror, né? Eu tenho ali uma coexistência pacífica, mas um equilíbrio de terror, né? Eu tô falando no momento Guerra Fria. E o que seria esse equilíbrio de terror? União Soviética e Estados Unidos têm bombas atômicas, né? A gente tem um equilíbrio porque a paz, ela é impossível, mas a guerra também é improvável. Por que paz é impossível? Já que ali as ideologias, elas não combinavam. Mas a paz também é improvável porque, né, a guerra é impossível, a paz é improvável, ou vice-versa, porque os dois tinham bombas atômicas, etc. A mesma coisa acontece aqui. A gente tem um equilíbrio de terror, esse terror associado aos usos das bombas atômicas, tá? Então, quando a gente olha, como eu falei para vocês, para os outros conflitos, a gente não tem essas características das duas áreas serem, dos dois países terem bombas atômicas, ok? E aí, esse conflito às vezes tem escaladas de tensões maiores, né? Às vezes passa por períodos gigantescos, né, sem nenhuma tensão. E a gente tem visto aí, pelo menos desde 2020, uma escalada de tensão na Caxemira. Até mesmo porque a gente tem tido cada vez levantes maiores, principalmente nas áreas militarizadas próximas da Caxemira, entre a população do Paquistão e a população da Índia. A gente tem percebido que hoje essa escalada de tensão ela envolve mais a população local do que propriamente os administradores, os chefes dos executivos desses estados nacionais, tá? Mas um ponto também muito importante é que, para além da questão da Caxemira, a gente tem hidroconflitos acontecendo nessa região e que acaba exacerbando ali as tensões. O que são hidroconflitos? São conflitos, são guerras por causa de água. Né? A Índia, ela é uma área, é um país onde eu tenho áreas altas, né? Então eu tenho o Planalto do Tibete, eu tenho ali próximo já à Cordilheira do Himalaia. Então são áreas muito altas. E aí a Índia acaba tendo nascentes de importantes rios. Por exemplo, a nascente do rio Ganges, a nascente do rio Indo, eles estão ali na Índia, né? O rio Ganges, ele vai em direção ao Bangladesh e o rio Indo vai em direção ao Paquistão. E aí, o que que acontece? A Índia é um país que está crescendo muito, faz parte dos BRICS, né? Uma das maiores economias do mundo, é uma economia emergente, mas que está em plena ascensão. Se a gente pensar, por exemplo, no segundo maior tecnopolo do planeta, esse segundo maior tecnopolo está na Índia, que é Mangalore. Né? Apesar da gente olhar para a Índia e a gente ter, né, na nossa cabeça um estereótipo, um imaginário de que a Índia é um país super pobre, de que a Índia é um país super desigual, de fato ele é, tá? Não estou excluindo isso. Mas a questão é, na Índia impera uma desigualdade social muito grande. Na Índia, a gente ainda tem um país que é ruralizado, né? Só que a gente está falando do país mais populoso do mundo. Sim, gente, nós estamos falando do país mais populoso do mundo, porque, basicamente, ano passado a Índia bateu a China na questão de população, tá? Então a China deixa de ser o país mais populoso do mundo e a Índia passa a ser o país mais populoso do mundo. E aí, por mais que a gente tenha todas essas questões, né, o país das megacidades, a Índia é um país que está crescendo muito, que está desenvolvendo economicamente. E lembrando, gente, que desenvolvimento econômico não significa a equidade, né, assim, eu vou equiparar a diminuição da desigualdade social. Então, eu posso aumentar o PIB, mas eu não diminuir a desigualdade social, tá? Então, aqui a gente tem um desenvolvimento econômico que é meteórico, tá? Mas a gente ainda tem uma alta concentração de renda, uma alta concentração de riqueza e etc. E aí, para um país que está em franca ascensão, eu vou demandar muita energia. E aí, né, olhando para as características físicas, geográficas, né, da Índia, tem uma grande possibilidade de ter hidroelétricas, tá? A Índia, ela tem a sua matriz energética pautada no carvão, tá? E assim, na parte asiática, a China e a Índia, elas ainda mantêm essa base energética que é muito tradicional, né? Enquanto o resto do mundo utiliza petróleo, tanto a Índia quanto a China utilizam carvão. Mas assim, o carvão, gente, ele é um combustível fóssil, ele é altamente poluente e eu preciso, né, dessa reserva. Então, o que que acontece? A Índia ela tem tentado diversificar sua matriz energética na questão das hidrelétricas. Só que aí, o que que acontece? Ele vai lá e constrói hidrelétricas mais nascentes. E aí, quando ele constrói hidrelétricas nascentes,
na nascente do rio Indo, na nascente do rio Ganges, na nascente do rio Brahmaputra, tá? São 3 importantes bacias que a gente tem na Índia. O que acontece com o resto da água do rio, da vazão do rio? Vai diminuir. Então, Bangladesh e Paquistão começam a receber menos água. E se eles começam a receber menos água, principalmente quando a gente está falando de Bangladesh, que é um país paupérrimo, né, eles vão começar a ter problemas na questão de irrigação, na própria questão de energia e de abastecimento humano e etc. Então vai gerar uma problemática muito grande para esses países. E aí, né, vai acabar ali agindo como eu colocar mais palha na fogueira, tá? Então a tensão vai aumentar. Eu tenho um conflito que é territorial, um conflito que acontece há décadas, que já tem um mecanismo ali que acaba gerando, né, uma tensão muito grande mundial, que é a questão das bombas atômicas, né? E aí ainda entra mais personagens para adicionar mais tensões, que são as questões dos hidroconflitos, tá? De acordo com Magnoli, o subcontinente indiano tornara-se independência em 1947 com a partilha do domínio britânico em 2 estados, a Índia de maioria religiosa hinduísta e o Paquistão de maioria muçulmana. Também, no caso aqui, o Paquistão, ele era o Paquistão e o Paquistão Oriental, tá? Depois ele separa e vira Bangladesh. Já na independência, pronunciava-se um conflito permanente entre os 2 estados. Mas por quê? Né? A parte da Caxemira, onde eu tenho uma população muçulmana, ela foi anexada à Índia hinduísta. E é muito comum, gente, a gente vai ver isso em vários conflitos. É muito comum quando a gente tem dentro de um país, né, alguma minoria étnica e religiosa, que essa minoria étnica e religiosa, ela seja de uma certa maneira subordinada à maioria, tá? E aí ela acaba sofrendo certos tipos de pressões, né? Elas vão se ter que se subordinar ali às vontades de uma etnia e de uma religião que não é a sua, mas que acaba, né, se sobrepondo a ela. Gente, a maior parte dos conflitos no mundo, ele tem esse teor religioso, tá? Isso é extremamente importante. Quando a gente olha para o Oriente Médio, quando a gente olha para o continente africano, por mais que os conflitos eles sejam de teor territorial, a gente vai ter, né, ali um dispositivo religioso para que a gente possa gerar mais tensões e mais conflitos, né, piorar esses conflitos. Assim, sobre os conflitos no continente sul-indiano, acabei falando 2, né, para vocês, o da Caxemira e os hidroconflitos, assinale a opção correta. A disputa entre Índia e Paquistão pelo controle territorial da Caxemira é motivo de preocupação mundial, pois ambos os países possuem armas nucleares. Já dei aqui o meu gabarito para vocês, o gabarito tá na letra A, porque eu já dei esse spoiler, tá? E aí, ai, professora, onde fica aqui a Caxemira? Gente, vocês estão vendo aqui o Paquistão, a Índia, e a gente tem aqui, né, a Caxemira. E parte da Caxemira, ela tem controle da Índia, ela tem controle do Paquistão, né? Eu tenho uma área ali mais militarizada. E nos últimos anos, a gente tem tido ali, né, uma ascensão também da China como um ator geopolítico dentro do conflito da Caxemira, tá? O Tibete é uma fonte de tensão entre Paquistão e China. Gente, o Tibete é uma região autônoma da China. Ela é uma unidade separatista, mas ela é um problema doméstico da China, é um problema interno da China, tá? Há uma disputa entre China e Índia pelo controle das ilhas localizadas no arquipélago do Mar da China. Gente, o dos arquipélagos do Mar da China, a disputa no Mar do Sul da China, envolve outros atores para longe desses aqui, né? A gente vai ver Vietnã, Laos, Indonésia, Tailândia, tá? Principalmente o Vietnã, mas aqui não envolve Índia e Paquistão, tá? A região de Nova Delhi é o foco de disputa entre o Paquistão e a Índia, não é? Nova Delhi é uma área importante, né, da Índia, uma área bastante conurbada, uma área bastante urbanizada. A disputa entre a Índia e a China pela anexação de Bangladesh. Gente, Bangladesh é um país independente, tá? Então, nada a ver, tá? Se tornou independente aí do Paquistão, né? Inicialmente como Paquistão Oriental, mas ok, nada a ver. A disputa entre a Índia e a China pela anexação de Bangladesh, pois o governo chinês considera aquela província como estratégica. Bangladesh é um país independente desde a década de 70, desde 1971, então não tem nada aqui a ver também com a história. Ok?
E aí eu trouxe aqui uma questão feita por mim, utilizando esse contexto também, até mesmo porque, gente, não acredito que caia uma questão de Caxemira, mas acredito que possa cair uma questão sobre Índia, tá? Mas, de certa maneira, eu quero ver se vocês conseguiram compreender. No contexto dos movimentos separatistas no mundo, qual das seguintes afirmações é verdadeira sobre o movimento separatista na região da Caxemira? A gente já falou bastante, eu acho que agora vai ficar muito tranquilo para a gente fazer. A Caxemira é uma região disputada entre Índia e Paquistão, ok? Com ambas as nações reivindicando soberania sobre o território, ok também, o que levou a décadas de conflitos armados e tensões na região. Tanto a questão aqui, né, da prova quanto a minha acabou sendo letra A, mas vamos ver aí o que está errado nas outras opções. Movimentos separatistas na Caxemira é predominantemente liderados por grupos extremistas islâmicos. Gente, o movimento separatista na Caxemira, ele é de uma certa maneira, ele inicia-se, né, como liderados, né, por grupos islâmicos dentro do Paquistão, mas não é por grupos extremistas. Geralmente, quando a gente fala sobre grupos extremistas, a gente tende a ligar a grupos terroristas, tá? Que buscam estabelecer um Estado Islâmico independente na região, e não é nada disso, tá? A Índia e o Paquistão concordaram com a independência da Caxemira em 2019. Não, também não, tá? Após mediação internacional conduzida pelas Nações Unidas. Se você nunca ouviu falar de, de Caxemira, talvez você ficar sem dúvida, né, em nenhuma dessas opções. Letra D, movimento separatista da Caxemira tem sido amplamente reprimido pelo governo indiano. Sim, tá, isso acontece. O governo indiano, apesar da gente, como eu falei hoje para vocês, né, hoje o conflito da Caxemira, principalmente a partir de 2020, ele tem tomado outras proporções. Mas, tá, de fato a gente tem uma repressão pelo governo indiano que não quer separar essa área que é uma área estratégica mais importante. Gente, ninguém quer perder território, a Índia muito menos. Que tem enfrentado críticas internacionais por violações dos direitos humanos na região. Essa parte final tá errada, tá? Caxemira é uma região predominantemente desértica e pouco habitado, que diminui significativamente o impacto dos conflitos separatistas na região. Não, tá? Caxemira é uma área importante em termos de população e até mesmo por isso, né, até mesmo pela representação étnica, tem uma representação étnica importante e até mesmo por isso a gente fala bastante da questão do conflito da Caxemira, tá? Vamos ver, como eu falei para vocês. Eu falei que eu acho que não cai uma questão da Caxemira, mas ano passado a gente teve a Índia se tornando o país mais populoso do mundo, o que pode trazer uma questão de Índia pra gente. Então, vamos fazer aqui uma questão de Índia. E uma questão de Índia para vocês, pra gente conversar um pouquinho. A Índia é um dos mais importantes países emergentes. Ele faz parte dos BRICS. Ele é um dos países membros dos BRICS. Junto com o Brasil, ele é um dos representantes do Fórum IBAS. O Fórum IBAS, na verdade, gente, o que que acontece? Ele é formado por Índia, Brasil e África do Sul. Ele é um fórum de discussão entre esses três países quando a gente tem ali uma obsolescência dos BRICS por volta dos anos de 2010 até 2020, mais ou menos. No passado, a Índia chegou a conseguir chegar na Lua, mandar expedições para a Lua, chegar, ou seja, o projeto espacial da Índia é muito importante e ela chegou numa área onde não era comum chegar, que era a parte escura. Então isso mostra pra gente que a Índia ela tem um projeto espacial, ela tem um projeto tecnológico. Quando a gente olha, por exemplo, para os grandes CEOs, né, das startups, dos grandes CEOs de grandes empresas americanas, nós temos indianos. Então, o CEO da Microsoft é indiano, o CEO da Vimeo é indiano, né? E isso vai ser explicado muito, né? Essa questão pelo fato de duas coisas. A gente ter tido uma migração em massa após a independência da Índia, e a Índia ela foi colonizada, né, pela Inglaterra. Então, o inglês ele é obrigatório na Índia. Então, a maior parte das pessoas falam inglês e elas foram para a Europa, né, procurar novas oportunidades de emprego, de vida pós independência, tá? Então, pós Segunda Guerra Mundial. E aí, né, foram para a Europa, posteriormente foram para os Estados Unidos. A Índia ela tem planos de 15 em 15 anos dentro de sua Constituição,
né, que são obrigatórias de acontecer, né? Então, são planos que devem ser seguidos durante 15 anos. Isso vai fazer com que a gente tenha um desenvolvimento rápido chinês, né? Porque um plano a longo prazo é o que qualquer governo precisa, né? Outro ponto, é um país que investiu muito em educação, principalmente em educação de base. É um país que investiu muito em tecnologia. A Índia, hoje, ela é conhecida pela tecnologia de informação, pela indústria farmacêutica, pela indústria de softwares. Então, é conhecido por indústrias muito desenvolvidas, muito tecnológicas, né? E que fazem com que a gente tenha ali, né, um destaque da Índia, dos indianos dentro do mercado europeu, dentro do mercado americano, tá? Então, uma visão que a gente tem que ter da Índia, que muitas vezes, olhando a partir daquela visão estereotipada, a gente não tem. E ele fala o seguinte: Nova Delhi é um dos mais importantes parques tecnológicos do mundo, conhecida como a Vale do Silício da Índia. Gente, a Vale do Silício da Índia é Bangalore, tá? Então não é Nova Delhi, tá? Bangalore. Ele é conhecido como o segundo maior tecnopolo do planeta e ele também é conhecido como Vale do Silício da Índia, né? O Vale do Silício indiano. Vocês devem se lembrar que o Vale do Silício é aquele tecnopolo, aquela área, né, da Califórnia, onde eu tenho a Apple, a Microsoft e outras grandes startups, né, dos Estados Unidos. Abriga diversas universidades, centros de pesquisa e mais de 300 empresas no setor de informática e TI. Gente, quase tudo estava certo, mas o errado é Nova Delhi, tá? Com a modernização em curso, a Índia deixou de ser um país rural e agrícola. Não, gente. A Índia, assim, por maior loucura que seja, ainda é um país ruralizado, tá? Apesar de ser bastante equilibrado a proporção população urbana e população rural, a Índia ainda é um país rural, pelo menos assim, de acordo com a fonte que nós temos, tá? Mas pelo menos até 2022, a gente ainda usa dados, né? A partir de 2020 até 2022, a gente tem um país rural, tá? Então ainda é a proporção só que, né, vai tender a ser um país urbano. Ai, professora, mas tem muito. Você tá falando o tempo inteiro de Índia urbanizando, Índia crescendo, se desenvolvendo economicamente e socialmente, mas ainda é um país rural? É, gente. A gente tá falando do país mais populoso do mundo, de um país que tem um território gigantesco, tá? Então, grande parte da população mora na área rural e, mesmo assim, é um país desenvolvido economicamente, é um país desenvolvido urbanisticamente falando, tá? A Índia é um importante produtor de combustíveis fósseis como o carvão mineral e o petróleo, sendo autossuficiente na questão energética. Gente, o petróleo não, tá? O carvão mineral sim, é importante. Só que aqui ele fala sendo autossuficiente na questão energética. Ele não é, tá? Então é por isso que a gente tem tido um investimento tão grande nas fontes hidroelétricas, tá? Porque eu me manter importando carvão mineral, me manter importando petróleo é complicado, é difícil, tá? A gente não pode esquecer que a área geológica que está a Índia é uma área geológica instável, nova, e que não permite a formação mesmo de tantas reservas de combustíveis fósseis, tá? Então, ele não é autossuficiente na questão energética, tá? Principalmente quando a gente olha para a matriz energética e vê como que ele é dependente do carvão mineral e do petróleo, apesar de a gente ver aí, né, uma tentativa de diminuição da dependência das fontes não renováveis para investir nas fontes renováveis, porém que está trazendo aí muitos conflitos, tá? O crescimento econômico provoca um aumento da emissão de gases de efeito de estufa, até mesmo porque a Índia está se industrializando cada vez mais e ela acaba se industrializando num ritmo bem parecido com o que a China teve no início dos anos 2000, nos anos 2010, né, onde eu quero e preciso me industrializar bastante para que eu possa alcançar novos mercados. E, né, como a gente tem, principalmente dentro de uma matriz energética que é tradicional, usando bastante carvão mineral, como eu falei para vocês. E a queima de carvão mineral ele acaba gerando muito gás de efeito de estufa, né, que é o CO2. E a expansão de importantes petrolíferas. Além de urgentes investimentos na rede de distribuição elétrica, a Índia enfrenta o desafio de modernizar suas usinas térmicas para reduzir a emissão de gás carbônico. Aqui era uma questão basicamente de matriz elétrica, né, e matriz energética, lembrando que são duas coisas diferentes, apesar da matriz elétrica ela estar dentro da matriz energética. Aqui era uma questão sobre matriz energética, falar sobre
a industrialização, falar sobre a dependência do petróleo, a dependência do carvão, tá? E, né, se é um país que está crescendo, se é um país que está se modernizando, eu vou ter desafios energéticos, eu vou ter demandas elétricas, eu vou ter demandas energéticas. E como que elas serão supridas? Bem, eu preciso modernizar as minhas usinas, né, gerando mais usinas hidrelétricas, mais usinas térmicas e etc. Principalmente usinas térmicas que, em sua grande composição, né, em sua grande estrutura, utiliza o carvão como fonte de energia, tá? A matriz energética indiana baseia-se no tripé formado por carvão, petróleo e urânio. Gente, carvão, petróleo, urânio não, tá? Apesar de ser bem menos petróleo, mas urânio não. Ou seja, é um país que utiliza muitos combustíveis fósseis. Tudo bem, então aí, uma questãozinha de Índia, a gente viu aí o que ele pode trazer. Pode falar sobre matriz energética ou sobre população. Acho que são 2 pontos bem legais. Número 18, ele fala o seguinte: Ceni Moreira, mais importantes geógrafos aqui, autores, afirmam que a relação entre o Estado e o espaço é central na obra Antropogeografia, a mais importante de Friedrich Hatzel. Gente, o Hatzel, ele, por sinal, é considerado um dos pais da geopolítica. Ele é um dos grandes geógrafos base, tá? Então, ele cria aí alguns conceitos importantes. Hoje, para nossa prova, né, como caiu Hatzel ano passado, eu acho que esse ano, se ele colocar algum autor, ele pode colocar o Lablache, tá? Que também é bastante importante. O Hatzel é alemão, o Lablache é francês. A gente utiliza a escola europeia e ele fala, né, o Hatzel, ele fala sobre muitas coisas, tá? O que que acontece? Vou aproveitar e trazer aqui a diferença, né, e alguns pontos sobre o Hatzel e sobre o Lablache. O Hatzel, ele tinha uma concepção não social do homem, tá? Ele tinha uma visão, né, mais biológica do homem, tá? Ele vai ter ali conceitos que vão gerar o determinismo geográfico, como se o homem fosse produto de seu meio, tá? Isso vai ser importante no contexto que ele estava vivendo, né? Até mesmo porque vai servir como narrativa para a ocupação europeia. Até mesmo porque ele também estudava os estados modernos. Ele falava sobre que a função do Estado, né, como sociedade organizada, é expandir seu território, né? Então, eu precisaria estar o tempo inteiro expandindo o meu território, crescendo o meu território. Existe sempre ali um espaço que é vital para o meu Estado, para ele poder se organizar, para ele poder crescer, para ele poder se desenvolver, tá? Então, hoje, né, o Hatzel, ele tem ali alguns conceitos inerentes a eles, tá? Então, eu falaria aí sobre o determinismo geográfico, eu falaria ali, né, sobre o espaço vital, tá? São pontos importantes pra gente. E aí eu coloquei aqui, ó, determinismo ambiental. Também conhecido como determinismo geográfico, foi o primeiro paradigma a caracterizar a geografia que emerge no final do século XIX na Alemanha, né? É todo esse contexto do Hatzel olhar para o ser humano como algo biológico, como algo não social, como produto de seu meio, né? Como produto de seu meio, e que o homem ele estaria ali totalmente subordinado às condições naturais, tá? Concepções defendidas, condições naturais determinam o comportamento do homem, interferindo na sua capacidade de progredir. Hatzel cria conceitos como espaço vital, região natural, fator geográfico e condição geográfica. Principalmente o espaço vital, ele vai ser utilizado muito na ideia de conflitos, tá? Porque existe um espaço para crescer, algo que é vital para o crescimento daquele estado moderno, daquele estado-nação, tá? É um território necessário. Então, é um território que sem ele não há possibilidade de desenvolvimento de fato, né, daquele estado, ok? E aí, né, que é o que ele traz aqui pra gente na questão. E aí, como eu falei para vocês, o Hatzel ele traz a ideia do determinismo, enquanto o Lablache, francês, ele traz a ideia do possibilismo, tá? E aqui a gente tem que pensar que o Lablache ele é completamente
distinto do Hatzel. Ele literalmente traz ideias antagônicas. O Lasch, ele vai simplesmente negar toda a teoria e toda a ideia preconizada pelo Hatzel de que o homem ele não é social, né? Que o homem ele é moldado pelo seu meio. No possibilismo, existe a possibilidade do homem mudar também o meio que ele vive, tá? Então aí tem alguns pontos pra gente. A ideia da geografia regional. Ele é considerado um dos grandes autores que vão difundir a geografia humana, apesar dele considerar que a geografia ela deve estudar o meio e não o homem, né? Porque ele vai preconizar uma ideia de tempo, né, história, né, tempo e espaço, da necessidade de entender os dois, de entender o homem, né, mas para ele a geografia estuda o meio, tá? Porém, contudo, entretanto, a gente não pode negar este meio sendo mudado pelo homem, tá? Então a gente não pode negar que existe esta possibilidade, e aí entra o possibilismo, tá? Concepções defendidas procurou abolir qualquer forma de determinação, de determinismo, adotando a ideia de que a ação humana é marcada pela contingência. A natureza é considerada como fornecedora de possibilidades para que o homem a modificasse. E aí, aqui ele não colocou, mas a gente tem alguns conceitos da geografia que foram alocadas pelo Laplace, tá? A primeira é a de região, tá? E aqui no caso vai ser uma região bem parecida com a região do Hatzel, que é uma região mais naturalizada, né, do meio ambiente. Uma outra coisa que ele vai trazer é o gênero de vida, tá? Então ele vai trazer esse gênero de vida. E o gênero de vida é o seguinte: a sociedade, utilizando os recursos da natureza, ela vai se constituir em gêneros de vidas, em modos, né? A ideia dele é que a região, as regiões, né, elas são meios vivos que ajudam as sociedades a se desenvolver. Então, o homem pode e deve utilizar essa natureza para se constituir, para se desenvolver, tá? Então, são duas nomenclaturas bastante utilizadas por Laplace. E aí a gente vai voltar ao Hatzel, né? Vamos lá. Ele fala o seguinte: a soberania é um recorte do espaço geográfico sobre o controle das próprias leis da natureza. Mais ou menos, né, gente? Porque se a gente pensar soberania, a gente está pensando aqui em relações de poder. E relações de poder é sobre um espaço. Então, quando eu falo para vocês que o Brasil ele quer garantir a soberania dele em relação, quer garantir a soberania em relação à Amazônia, quer garantir o seu poder sobre aquele território, né? E cada território, né, cada país, ele é soberano em relação ao seu território. Ele tem a soberania, ele tem o total poder. E ele fala: a soberania é um recorte do espaço geográfico sobre o controle das próprias leis da natureza. Não, não é sobre só as leis da natureza, né? Não é só um rio que vai dividir e vai falar que eu sou soberana sobre um território. Eu tenho outros pontos, né? Como a própria constituição das sociedades, acordos, diplomacia, guerras, conflitos, tá? O Estado é um recorte do espaço geográfico sobre o controle de um poder eleito, o território e suas esferas supranacionais. Gente, território é um conceito, talvez o conceito mais importante da geografia. Não vou falar nem que é o conceito mais importante para a geografia em si, mas para a geopolítica em si, sobre a questão das relações dos países, até mesmo porque a geografia, ela estuda o espaço geográfico. Gente, a geografia, ela não tem um objeto de estudo específico. Na verdade, ela vai estudar 5 objetos de estudos, tá? Então, a gente vai estudar o espaço geográfico, a gente vai estudar o território, e para mim, esses são os mais importantes, tá? E o que é espaço geográfico? O espaço geográfico é todo espaço que foi modificado pelo ser humano. Então, ali eu vou ter uma dualidade de geografia física e geografia humana, porque eu vou ter que compreender as nuances da geografia física, as características da fitogeografia, tá? E como que o homem ele mudou isso. Então, eu tenho ali a geografia humana. Então, por muita gente vai dizer que o espaço geográfico é objeto de estudo exatamente porque faz essa ponte aqui. Então, é por isso que eu estudo
bioma, eu estudo clima, eu estudo solo, eu estudo geologia, estudo relevo, assim como eu estudo, né? Porque eu preciso entender a base física para poder compreender como o ser humano mudou essa base física. Então, nesse quesito, eu preciso entender como que o homem mudou. Industrialização, urbanização, população e etc, tá? O território, a gente vai ter alguns conceitos sobre eles. A gente pode falar que o território é um espaço delimitado por fronteiras. E essas fronteiras, elas vão ser delimitadas por questões históricas, por questões geopolíticas, tá? Mas eu gosto muito do conceito que fala que território é um espaço delimitado por relações de poder, tá? Até mesmo porque essas fronteiras, elas podem ser fronteiras invisíveis. Então, por exemplo, a gente tem o território do tráfico. Ali eu tenho estabelecido uma relações de poder, tá? E aquelas relações de poder, elas são relações de poder que são subjetivas, elas não estão ali na legalidade. É um território ilegal, tá? Um território informal. Mas é um território, tem relações de poder ali, né? Eu não vejo as fronteiras, né, de uma certa maneira, mas elas existem, tá? Então eu gosto muito desse conceito de que território são espaços demarcados por relações de poder, e é nesse sentido que a gente compreende a necessidade de cada vez estar aumentando mais o território, porque quanto mais território eu tenho, mais poder eu tenho também, e esse é o grande objetivo, né, dos países, de serem mais poderosos, de terem soberania sobre aquele território e, quiçá, ter outros territórios, tá? Aí ele fala o seguinte: o Estado é o recorte do espaço geográfico. O Estado, ele não é um recorte do espaço geográfico. Território é um recorte do espaço geográfico. Paisagem é um recorte do espaço geográfico. Região é um recorte do espaço geográfico. Lugar é um recorte do espaço geográfico. E esses são os conceitos básicos da geografia: espaço, território, paisagem, região, lugar. Paisagem seria ali tudo que a gente está vendo. Então, eu tenho um conceito que está dentro do espectro do visível, né? Eu tenho ali, né, uma ideia de coisas que eu estou sentindo pelos meus sentidos, né? Principalmente a visão. A região é um espaço delimitado, tá? Então eu vou recortar, onde dentro dele tem espaços que foram individualizados por características em comum. Então, por exemplo, no Brasil a gente tem 5 regiões, né? Regiões oficiais do IBGE. E lugar é um espaço delimitado por relações de afeto, tá? Então, um lugar para mim não é um lugar para vocês, tá? Então, por exemplo, eu moro no Rio de Janeiro. Então, o Rio de Janeiro, ele é um lugar para mim. Eu moro em Niterói, né, especificamente. Ele é um lugar para mim, mas pode não ser um lugar para vocês. Vocês nunca viram Niterói, vocês nunca viram Rio de Janeiro, e aquilo não se caracterizar em nada, tá? Para vocês. Tipo, vocês nunca foram, não tem nada, não tem nenhuma relação de afeto ali, ok? Então são os conceitos básicos da geografia, tá? E o Estado, ele não é esse recorte do espaço geográfico, tá? O Estado, ele é constituído por instituições, ele é o que controla o território, ele é que administra o território, tá? Então, ele, dentro dele, ele é constituído por essas instituições, forças armadas, né, escolas públicas, polícias, etc. E eles são os responsáveis ali pela administração do território. Então, ele não é um recorte do espaço geográfico. Sobre o controle de um poder eleito. Aí tudo bem, tem o controle de um poder eleito, mas não tem nada a ver aqui. A soberania é o recorte do espaço temporal. Gente, espaço temporal que eu tô falando de história. Soberania, ela tem a ver com território. É de espaço geográfico, não de espaço temporal, tá? Então não tem aqui nada a ver com nada. É de espaço geográfico. Tô falando de história. Eu, como país, eu posso determinar soberania sobre um tempo? Não posso. O território é o recorte do espaço geográfico, ok, sob o controle de um poder instituído, o Estado Nacional e suas esferas subnacionais, tá? Então aí eu tô falando das esferas subnacionais nível estadual, municipal, etc. Porém, há situações em que outros agentes podem controlar um território, por exemplo, um grupo terrorista ou narcotraficante. Aqui, nosso gabarito. Falei para vocês, né? Os territórios, eles podem ser ilegais, eles podem ser informais, tá? Não necessariamente todo território ele é legalizado, ele é formalizado, tá? Eu posso ter, por exemplo, territórios legais, mas eles serem informais, tá? Ou seja, eles não terem aí de fato o Estado Nacional como a grande instituição, né? O grande estabelecimento de relações de poder ali dentro.
Exemplo, as reservas indígenas, comunidades indígenas, são territórios legalizados, são territórios demarcados pelo Estado, tá? Mas ali dentro eu tenho relações de poder que fogem à esfera nacional, que fogem à esfera do Estado, tá? Então eu tenho ali, né, comunidades que estabelecem suas próprias relações de poder. E são relações de poder que são reconhecidas, tá? Então é legal, mas é informal, tá? É informal exatamente porque ele não está com o controle de um poder instituído. Não é um voto, né? Não é pela democracia. É uma escolha ali, independentemente, né? Porque eu não sei como acontecem as escolhas, né, dos líderes das comunidades, mas ok, ele é legal, porque ele foi legalizado pelo Estado, mas ele é informal. Ele não, né, não é todo o território brasileiro de organização do Estado Nacional que vai ser submetido àquelas relações de poder. E existe o informal e ilegal, como os narcotraficantes, os traficantes, como eu falei para vocês. O Estado e o território são o espaço geográfico sobre o controle de uma percepção empírica que eu vejo, não. O Estado e território ele não é uma percepção empírica, a gente tem uma ideia que é administrativa em relação a elas. Eu tenho fronteiras estabelecidas por meio de leis. Eu tenho, né, um Estado onde eu tenho ali a votação para eu estabelecer o poder instituído a ele, tá? Então não tem aqui nada a ver. Parece uma questão difícil, mas é uma questão bem tranquila, tá? E bora aqui para uma última questão. De acordo com Branco, as transformações recentes na economia apoiada no desenvolvimento tecnológico tiveram impacto no modo de vida das pessoas, nas atividades econômicas e, consequentemente, no mercado de trabalho cada vez mais seletivo. Gente, quando a gente está falando, por exemplo, no desenvolvimento tecnológico e falando sobre desemprego, por exemplo, a gente vai ter que se lembrar do desemprego estrutural. Existem dois tipos de desemprego. O desemprego conjuntural, que é quando a gente tem uma crise, e aí aquela vaga ela vai ser perdida porque precisa ali redirecionar gastos, etc. Então eu preciso cortar gastos, na verdade. E aí a gente vai ter, por exemplo, a formação de desemprego, mas depois, quando a crise passa, aquela vaga vai voltar. Ou desemprego estrutural, que é aquela vaga foi perdida porque a gente teve a substituição da mão de obra humana pela máquina. Então, né, a máquina ela consegue, de uma certa maneira, fazer aquilo com mais produtividade e, assim, nunca mais aquela vaga vai aparecer. Tá? Então, é importante a gente pensar nesses pontos. E isso vai trazer alguns impactos, né? Desemprego estrutural no campo trouxe urbanização, tá? Desemprego estrutural na cidade trouxe hipertrofia do terciário. Então, são vários pontos aí que a gente precisa colocar. Aí ele tava falando assim, cada vez mais é exigida uma mão de obra não somente com formação especializada, mas também em constante atualização, o que dificulta, assim, a empregabilidade dos trabalhadores menos qualificados, tá? Segundo a Organização Internacional do Trabalho, em 2015 havia 73,4 milhões de jovens desempregados no mundo, mais de 37% do total do planeta, tá? Eu sei que números são bastante complicados, mas de uma certa maneira, a maior parte das vezes, quando ele colocar números, esses números vão estar certo. Eles são os primeiros a perder o emprego em situações de crise econômicas e os últimos a entrar no mercado de trabalho quando a economia se recupera. Isso aqui, gente, é extremamente importante, tá? Porque cai a beça pra gente esse ponto aqui, tá? Eles são os primeiros a perder o emprego em situações de crise econômica e os últimos a entrar no mercado de trabalho quando a economia se recupera. A questão da informalidade vem se tornando cada vez mais complexa. Gente, a informalidade. Gente, isso aqui para vocês é um fato, tá? Que é apresentado nos livros de geografia, tá? Infelizmente é ali um dado específico. Então essa questão é um pouquinho mais complicada por causa disso, tá? Aqui, só para complementar, né? Pós 2008, a gente vai ter uma série de crises no mundo, tá? Em 2011, a gente vai ter a crise na zona do euro. Então, países como Portugal, Irlanda, Itália, Grécia e Espanha vão entrar em grande recessão econômica. Eles vão ficar conhecidos como os pigs, tá? Pigs, literalmente de porcos. Era assim que eles eram chamados da Europa. Tá? Em 2011 também,
ali 2010, 2011, a gente vai ver uma crise no Oriente Médio, uma crise no norte da África, no Oriente Médio, norte da África, que vai levar. Por que eu falei 2008, né? Porque 2008 é a crise imobiliária dos Estados Unidos. E uma crise, uma recessão, né? O estouro de uma bolha nos Estados Unidos vai levar a problemas no mundo inteiro. É claro que não no mesmo ano, né? Mas a gente vai ter um atraso, mas de uma certa maneira a gente vai ver que depois de 2011, vários locais do planeta vão entrar em crise. Né? Então, em 2011, a gente tem a crise da zona do euro. 2010, 2011, a gente tem a crise no Oriente Médio, no norte da África. Tá? Ali, em 2013, a gente vai ter no leste europeu, tá? Então, por exemplo, em 2013, quando a gente vai ter a queda, né, do presidente na Ucrânia pró-Putin, pró-Rússia, vai ser devido ao fato de que ele estava basicamente gerindo o país para benefício da Rússia, né? Então, a população ucraniana, principalmente uma população ali mais pró-União Europeia, vai para a rua, vai protestar, né? Então, por exemplo, aqui no norte da África vai levar a Primavera Árabe. Aqui em 2013 vai levar aos protestos da Ucrânia e que a gente vai ter, por exemplo, a queda do presidente pró-Rússia e a entrada de um presidente pró-União Europeia. Resultado, 2014 a gente tem a invasão da Ucrânia, invasão da Crimeia, invasão da Ucrânia, mas é que vai invadir a Crimeia, tá? É que a gente chama de invasão da Ucrânia em 2022, né? Em 2014 vai chegar na América Latina, principalmente no Brasil. Então, perceba que ele deu uma data aqui muito específica, quando essa onda de recessão econômica já tinha alcançado aí grande parte do mundo, tá? E, obviamente, esse alcança grande parte do mundo, um dos primeiros atingidos vão ser os jovens, tá? A questão da informalidade vem se tornando cada vez mais complexa em razão da flexibilização das relações trabalhistas, já implementada há algumas décadas em vários países do globo e entre o final do século XX e o início deste século, com algumas variações no Brasil. Verdade, gente. E essa flexibilização, né, das leis trabalhistas, ela vai acabar levando, na verdade, uma precarização das leis trabalhistas, das relações trabalhistas, e a gente vai chamar esse fenômeno de uberização, tá? Então, a ideia de precarizar o trabalho, tá? Então, por quê, né? Se a gente olhar para os Ubers, eles não têm ali nenhuma relação trabalhista de fato, eles não têm, não existe nenhum encargo social para eles, para proteger eles, tá? Ou seja, é literalmente a visão do ápice dessa precarização das leis trabalhistas, né, para os trabalhadores, da precarização das relações trabalhistas entre empregador e empregado, tá? E essa informalidade, ela vem sendo uma consequência também do que a gente chama de hipertrofia do terciário. A hipertrofia do terciário, gente, ela é basicamente o seguinte: o terciário é o setor econômico de serviços e comércios, né? E muitas vezes, pensando no processo de desindustrialização, né, pensando no fato de que a gente teve mecanização dos campos, a maior parte da população economicamente ativa vai trabalhar no setor terciário. Só que esse setor terciário ele também incha. Ele também não consegue assimilar todo mundo. E aí o resultado é ir para a informalidade, tá? Então aqui eu tenho verdadeiro, verdadeiro. Eu vou eliminar a C, a D e a E. O desemprego em larga escala, associado a determinado processo de mudanças das atividades produtivas ou a crises econômicas, é um fenômeno exclusivo do mundo globalizado. Gente, não é um fenômeno exclusivo do mundo globalizado. A gente tinha desemprego em larga escala antes da globalização, antes do mundo globalizado, tá? O que acontece? É um fenômeno que é intensificado no mundo globalizado, porque os mercados estão integrados, porque os capitais estão integrados, tá? Mas não é exclusivo. O problema está com esta palavra aqui, então essa aqui é falsa. Gabarito letra B. É um fenômeno exclusivo do mundo globalizado, algo não ocorrido com tanta intensidade. Depois a gente tem aqui verdadeiro e falso. Vamos ver o que é falso na última.
O desemprego estrutural é provocado por crises econômicas. Não, isso aqui é o conjuntural. O desemprego estrutural é provocado pela substituição da mão de obra humana pela máquina. Nossa, gente, eu acho que eu já alcancei por quase 1 hora de aula. Mas é isso, né, gente? É porque tem tanta coisa para falar. E são tantas informações e eu quero sempre estar podendo ajudar. E é isso. Espero aí que vocês tenham gostado. Deixe uma mensagem para mim que eu vou ficar muito feliz de entender se vocês querem que eu traga alguma questão específica, algum assunto específico. Fala para mim que eu vou aí procurar fazer rumo aí à aprovação, rumo aí ao gabarito. Show? Até a próxima!